Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. O maior perigo na tua vida não é o pecado que vês. É o pecado que porventura já deixaste de ver. Isso acontece quando a tua vida começa pouco a pouco a destruir-se sem quase dares conta. O título da mensagem de hoje é Ainda Vês, e vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes capítulo 13. Último sermão desta série. Juízes capítulo 13. Relembrar que o livro de Juízes acontece num momento conturbado na vida de Israel. Eles já estavam na terra prometida, só que as suas vidas não refletiam quem Deus era. O próprio texto repete várias vezes esta ideia central. Cada um fazia certo, ou cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. O povo abraçava assim facilmente o pecado, sofria depois a opressão dos inimigos como disciplina de Deus, e Deus levantava libertadores para intervirem na situação. Este ciclo repetia-se vezes sem conta. Quando chegamos a Juízes 13, Israel já está debaixo de uma grande opressão dos filisteus, cerca de 40 anos. Um período longo, um período duro. E mesmo assim, neste cenário de pecado, Deus decidiu agir. Então vamos ver agora, em primeiro lugar, vê quem te chamou. Vamos ler Juízes 13, versículo 1 até o versículo 5. Tornaram, pois, os filhos de Israel a fazer o que era mau perante o Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem dos Danitas, cujo nome era Manoá. A sua mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse-lhe: Eis que és estéril e nunca tiveste filhos. Porém, conceberás e darás à luz um filho. Versículo 4. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda. Versículo 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Vamos orar. Bom Pai, queremos pedir-te que tu fales através da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Este capítulo começa por mostrar que o povo de Israel voltou a fazer mais uma vez o que era mau perante Deus. Reparem, o pecado não parecia mal aos olhos deles, mesmo sendo ofensivo aos olhos do Senhor. Nem sempre vemos o pecado como Deus vê. E é um problema sério quando ele é bom aos nossos olhos, porque nunca é bom aos olhos de Deus. E quando há visões diferentes entre aquilo que nós vemos, ou como nós vemos e como Deus vê, nós percebemos quem está no centro da nossa vida. A lógica de fazer o que parece certo aos meus olhos, hoje traduz-se facilmente, se fosse numa versão atualizada, seria meu corpo, minhas regras. Por isso, todo o pecado afirma, eu escolho ignorar a vontade de Deus para a minha vida, porque eu sou o Deus da minha vida. Se tudo dependesse de nós, então continuaríamos presos aos mesmos pecados. Se tudo dependesse de nós, nós não iríamos crescer espiritualmente com Deus. Os nossos olhos não devem ser a nossa referência. Porquê? Porque não veem como o pecado começa lentamente na nossa vida. Não percebem depois como o pecado começa a crescer em grande velocidade e depois se torna natural em nós. E muitas vezes, sejamos sinceros, o pecado ganha força na nossa vida quando? Quando atravessamos algum momento de dor. A nossa revolta leva-nos a levar uma vida diferente daquela que Deus tem para nós. Às vezes até numa frustração que carregamos ao longo dos anos e achamos que não há nada diferente a acontecer, viramos-nos para o pecado como se fosse uma solução. E pode ser uma solução, mas sempre temporária.
Às vezes também nos viramos para o pecado quando há falta de alegria na nossa vida. Quando nós andamos sem qualquer tipo de alegria e achamos que é o pecado que vai ter poder e capacidade de transformar a nossa vida. E como todos sabemos, não é. E quando vivemos no pecado, deixamos de ver como Deus vê e passamos a viver longe daquilo que Deus quer para nós. Foi isso que aconteceu com Israel. Chegou a um ponto que já ninguém se importava com as palavras de Deus. Desta vez há aqui um detalhe importante. Israel já nem clama por ajuda. Já nem clama por socorro, apesar da opressão. Porquê? Porque o pecado e o sofrimento já faziam parte das suas rotinas. 40 anos. Mesmo assim, Deus interveio. Deus não abandona, mesmo quando o seu povo já o deixou. A graça de Deus nunca começou na nossa resposta. Enquanto o povo está longe, Deus começa a agir. Ao contrário dos outros libertadores, Deus escolhe Sansão antes de ele nascer e fala através de pais que não podiam ter filhos. Então Deus escolheu alguém antes de ele nascer. Efésios 1, versículo 4, diz-nos também que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para vivermos como? De uma forma santa diante dele. Isso significa que Deus chama antes de nós respondermos. E em Cristo essa chamada ganha sentido. É isto que está em causa quando falamos vê quem te chamou. E quando deixas de te alegrar em quem te chamou, passas a viver pelo que tu sentes, por aquilo que tu queres e desejas, por aquilo que te parece certo. Há pessoas até que sabem aquilo que Deus quer, só que vivem como se não soubessem disso. Eu prefiro ignorar o que Deus quer para não me pesar tanto a consciência. Se Deus te chamou, tu não podes viver indiferente em relação a isso. Quando deixas de olhar para aquilo que te chamou, qualquer caminho te vai parecer certo. Se tu não olhas para o Senhor, qualquer caminho que alguém te apresente vai te parecer certo. Versículo 22 e 25. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos porque vimos a Deus. Porém a sua mulher disse-lhe: se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria anunciado tais coisas neste tempo. Versículo 24. Pois a mulher teve um filho e chamou-lhe Sansão. O menino cresceu e o Senhor abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Manaé, Dan, entre Zorá e Estaol. Então Manoá e a sua mulher perceberam que estiveram na presença do Senhor por terem estado com o anjo do Senhor. Isso levou-os a temer. Perceberam que Deus estava a agir e a chamar o seu filho para uma tarefa especial. Vemos também nestes versículos que Deus não apenas chamou, Deus abençoou e o seu Espírito começou a agir na vida de Sansão. Deus, ao chamar, Ele acompanha. Deus nunca chama e depois deixa-nos ao abandono. Ele nunca nos deixa sós. Por isso, nos momentos de perturbação, nos momentos em que tu lutas contra o pecado, olha e vê para quem te chamou. Certamente encontrarás solução para o caminho que precisas. Quando deixas de ver quem te chamou, passas a viver por aquilo que tu queres, por aquilo que o teu coração deseja. E aí a nossa vida começa a desalinhar-se, pouco a pouco, até à desgraça fatal. Então, em segundo lugar, vamos ver, desejas o que vês. Capítulo 14, vamos agora avançar para o capítulo 14. Versículo 1 até ao versículo 3. Desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus. Os filisteus eram o povo que estava a causar opressão. Agora tomai-me por mulher. Versículo 3. Porém, seu pai e a sua mãe disseram-lhe:
não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para isto tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse, porém, Sansão a seu pai: toma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então o povo de Israel sofria perseguição por parte dos filisteus. Sansão, homem escolhido por Deus para libertar o povo dos filisteus, viu uma mulher filisteia e decidiu casar com ela porque ela agradava aos seus olhos. Os seus pais alertaram que não era a melhor solução porque ela não era temente ao Senhor. Sansão insistiu porque os seus olhos estavam encantados. E aqui está o problema. Sansão começou a viver por aquilo que ele via e aquilo que era agradável aos seus olhos. Quando isso acontece, a palavra de Deus perde peso e pouco a pouco a vida espiritual começa a esfriar. Passa a parecer normal, neste caso, por exemplo, namorar e casar com quem não segue a Deus. Mas Deus definiu um padrão muito claro. O seu povo só deve casar com quem o segue. O namoro não é um campo missionário. Entrar numa relação para tentar converter o outro não é uma boa decisão. Mesmo que depois, mais tarde, Deus possa transformar esse coração. O casamento deve refletir o relacionamento entre Cristo e a Igreja, Efésios 5. Quando um não partilha a mesma fé, o objetivo de Deus para o casamento, ele não será cumprido. É impossível. Além disso, se surgirem filhos, a educação cristã dos filhos torna-se mais difícil, torna-se mais dura. Por outro lado, também há momentos que a nossa fé enfraquece e precisamos de apoio com quem casamos. Se alguém ao nosso lado não for forte espiritualmente, a vida fica mais difícil. Como disse Tim Keller, aqui o problema não era o casamento interracial. Não era o casamento interracial, mas o casamento interconfessional. Deus não fala por acaso. Deus, às vezes eu tinha esta ideia na adolescência, que parece que Deus acorda de manhã e se lembra de determinadas coisas que não fazem qualquer sentido. Não, Deus sabe o que é o melhor para a nossa vida. E a história mostra isso. Desobedecer não é apenas uma decisão errada, é pecado. Um coração que ama a Deus procura alguém que também ama a Deus. Muitas vezes ouve-se assim, mas o importante, Jonatas, é o amor. O importante é o amor. Amor a quem? A ti? Ou a Deus? Por favor, não arrisques a tua vida espiritual. Se estás casado com alguém que não é cristão, não te divorcies. Permanece e ora pela conversão do teu cônjuge. Deus transforma corações dentro do casamento. E se isso acontecer, não penses que isso serve de autorização para casamentos futuros de outras pessoas. Olhando para o texto, Sansão colocou em risco a sua vida espiritual ao seguir aquilo que parecia certo aos seus olhos. Neste capítulo vemos como escolhe o que lhe agrada e não o que agrada a Deus. Quando alguém opta por isso, ele deixa de lutar contra o pecado. Por isso a minha pergunta, que luta estás a enfrentar neste momento contra o teu pecado? Onde é que tu tens evitado também de lutar contra o pecado? Será no namoro? No casamento? Naquele momento secreto da tua vida que ninguém sabe aquilo que tu estás a fazer, mas há um histórico e há o Deus que vê? Será na mentira? Será no teu caráter? Que tens medo até que alguém te possa descobrir quem tu és? Não te deixes enganar. A vida cristã é uma luta contra o pecado. Quando essa luta desaparece, a vida espiritual começa a estagnar.
Foi isso que aconteceu com Sansão. E isto não foi o pior. Olharmos para o restante capítulo 14 de Juízes, vemos Sansão a dar passo em direção ao que Deus tinha proibido. Lembrem-se, Sansão vivia segundo o voto nazireu. Isto implicava não tocar em coisas impuras, como cadáveres, Números capítulo 6. E mesmo assim, Sansão foi ter com o leão morto, tirou mel do cadáver, comeu e deu também aos seus pais para eles comerem. E o texto diz-nos claramente que não lhes contou de onde vinha, versículo 8 até o versículo 9. Antes disso também não tinha contado já que tinha matado o leão, versículo 6. Sansão aproximou-se assim daquilo que era impuro, tratou como se fosse normal, escondeu e levou outros também. É assim que o pecado funciona. Começa-nos a levar a esconder. Com o tempo torna-se normal na nossa vida. Normal até na vida de quem nos rodeia. Acabamos muitas vezes por obrigar os outros a aceitá-lo como se fosse natural. Normal. Isso vê-se naquilo que acontece a seguir. Aquilo que aconteceu com o leão não ficou por ali. Depois de tirar o mel, ele fez um enigma na festa e prometeu dar roupas a quem o resolvesse. Os homens queriam saber e então pressionaram a mulher de Sansão e a mulher de Sansão manipulou Sansão para obter a resposta. E quando ele percebeu que tinha sido enganado, ele vai reagir como? Violência. Vamos ver o versículo 19, capítulo 14. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que desceu a Ascalon. Feriu deles 30 homens, aqueles que quiseram saber. Tomou-lhes os despojos e deu as vestes festivas aos que declararam o enigma. Porém a sua ira se acendeu e ele subiu à casa do seu pai. E as coisas pioram. E continuam a piorar no capítulo 15. Sansão vai visitar a mulher, mas descobre que a sua mulher tinha sido dada a outro homem, porque o pai dela achou que Sansão a tinha rejeitado. Sansão sente-se traído e mais uma vez ele faz o quê? Vinga-se. Vamos ver isso, capítulo 15, versículo 4 até o versículo 8. Capítulo 15, versículo 4 até o versículo 8. Então Sansão foi e apanhou 300 raposas, tomou tochas, virou a cauda com cauda e pôs uma tocha entre cada duas caudas. Versículo 5. Tendo chegado fogo às tochas, soltou-as nas searas dos filisteus e incendiou tanto os molhos como o cereal ainda em pé e também os olivais. Versículo 6. Perguntaram os filisteus, quem fez isto? E disseram, Sansão, genro de Timnita. Porque este lhe tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então os filisteus subiram e queimaram a sua vida e a do seu pai. Versículo 7. Disse-lhes Sansão, já que fizeste assim, não deixarei de me vingar de vós e só depois desistirei. E feriu-os com grande matança, depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. O pecado de Sansão cresceu. E porquê? Porque ele não foi tratado. Começou nos seus olhos e tomou conta da sua vida. Isso vê na forma como ele reage. Já não há domínio próprio, só há vingança. E a vingança não fica só nele, envolve outros. Sansão vingou-se e matou 30 homens. Depois os filisteus responderam, queimaram a sua mulher e o seu pai. E a vingança trouxe só destruição. É assim que o pecado funciona. Cresce, arrasta outros e traz destruição. Mas mesmo assim, Deus continua a agir. Deus usou o desejo errado de Sansão para cumprir o seu propósito. E isto não torna o pecado certo, mostra que Deus é soberano. O pecado cresce na nossa vida até dominá-la. Foi isso que aconteceu na vida deste homem. E quando chegou a esse ponto, finalmente clamou. Vamos ver o versículo 18.
Tendo ele muita sede, clamou ao Senhor e disse: Tu deste esta grande salvação pela mão do teu servo. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos? Até aqui Sansão viveu como quis. Seguiu os seus desejos. Agora chega a um limite. Fica sem forças e percebe que precisa de Deus. Sansão só clamou quando precisou. Quando ficou sem forças, volta-se para Deus. E Deus ouviu. Isto mostra que um homem só clama a Deus no limite, mesmo não tendo uma vida alinhada com Ele. E assim é connosco. Muitas vezes só clamamos a Deus quando chegamos ao limite. Mas lembra-te, não é preciso chegares ao limite. Se olhares para a tua vida, já tens provas suficientes do amor de Deus. Os teus desejos não te levam a um bom caminho. A vontade de Deus é sempre melhor. Eu posso provar isso. A vontade de Deus é sempre melhor. Não esperes chegar ao limite para fazeres aquilo que devias fazer desde o início. Quando deixas de confiar no que vê, quando deixas de confiar naquilo que tu vês e desejas, começas então a agarrar aquilo que Deus tem para a tua vida. Sansão chegou ao limite. Mas isso não quer dizer que o seu coração tinha mudado. A partir daqui, Sansão deixa de ver tudo. Ele já não vê o perigo à sua frente. E este é o terceiro ponto que nós iremos ver. Cuidado quando deixas de ver tudo. Capítulo 16. Vamos avançar para o capítulo 16, versículo 1, depois o versículo 4 até o versículo 5. Certo dia, Sansão deslocou-se a Gaza, cidade dos filisteus. Ali encontrou-se com uma prostituta e passou a noite com ela. Depois disto, aconteceu que se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Versículo 5. Então os príncipes dos filisteus foram ter com ela e disseram-lhe: Convence-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderemos dominá-lo para o amarrarmos e o submetermos, e cada um de nós te dará 1.100 ciclos de prata. Sansão envolve-se com uma mulher prostituta, segundo o versículo 1. Além de ser filisteia, envolve-se fisicamente sem estar casado. E é importante dizer isto com clareza: relações sexuais fora do casamento são pecado. Não sou eu que digo, é a Bíblia que o afirma em 1 Coríntios 7, 9. Melhor é casar do que abrasar. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimónio, bem como o leite sem mácula. E isto é um problema sério, porque nós já vamos normalizando como se nada fosse. Há quem saiba o que Deus diz e continua a viver dizendo isso é coisa do passado, mas não é. Todo o pecado é uma ofensa contra Deus. E para o pecado só há uma resposta: arrependimento, mudança de atitude, mudança de mente. Depois disso, como não houve arrependimento, Sansão envolve-se novamente com uma mulher filisteia chamada Dalila. Mais uma vez, sem arrependimento, o padrão repete-se vez após vez. Sansão continua a afastar-se de Deus e a sua queda só se agrava. Vamos ver agora o versículo 15 até o versículo 17. Então ela disse-lhe: Como podes tu dizer amo-te se o teu coração não está comigo? Já 3 vezes me enganaste e ainda me declaraste em que consiste a tua grande força. Versículo 16. E sucedeu que, importunando a ela todos os dias com as suas palavras e insistindo com ele, a sua alma angustiou-se até à morte. Versículo 17. Então declarou-lhe de todo o seu coração e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força e irei ficar fraco e serei como qualquer outro homem. Sansão já tinha sido enganado antes. Contou um segredo e deu-se mal. Agora é Dalila que quer saber o seu segredo. Não para conhecer, mas para entregar a vida de Sansão aos filisteus e ficar a ganhar com isso. Afinal, ela podia ser a heroína da nação e sair rica da situação.
Sansão resistiu nas primeiras vezes. Ele sabia o que estava em causa, mas a pressão dela foi constante e acabou por ceder e contou tudo. É assim que o pecado funciona. Ele não desiste. Ele insiste, persiste até caíres. Se não disseres não com firmeza e não te afastares, tu vais ceder. Porque eu cedo, qualquer um de nós cede. E aqui Sansão deixa de ver tudo. Deixa de ver a sério o que Deus diz. Deixa de ver que a força não é dele. Já nem levava a sério o que Deus disse. Dos versículos 19 até ao versículo 21, vemos que raparam então o cabelo a Sansão. E a sua força desapareceu porque o Senhor retirou-lhe a sua bênção e essa força. Por isso ele ficou preso. Ele foi cego. Haveria esperança para Sansão? Há esperança para mim? Há esperança para ti? Versículo 28 até o versículo 30. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e que me fortaleças só esta vez. Ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Versículo 29. Sansão abraçou-se às 2 colunas centrais sobre as quais a casa se apoiava e encostou-se a elas, uma com a mão direita e outra com a esquerda. Versículo 30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que estava nela. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que tinha matado durante a sua vida. Então, no fim, volta-se para Deus. Já não é só um clamor, é um voltar para Deus, ainda que de forma imperfeita. É nesse momento que deixa de confiar naquilo que vê, afinal ele ficou cego, e passa a depender de Deus. Ao deixar de ver com os seus olhos, passou a confiar no Deus que vê. Por isso, a própria Bíblia coloca Sansão entre os homens de fé em Hebreus 11. Por que é que um homem como este está em Hebreus 11? A história não termina com a libertação de Israel. O problema mantinha-se. O coração de Israel continuava longe de Deus. Sansão foi chamado por Deus e mesmo assim viveu como se isso não fizesse sentido. E se nós formos honestos, nós sabemos bem o que isto é. Também nós fazemos o mesmo. Seguimos os nossos desejos e afastamos-nos de Deus. E é exatamente por isso que esta história não chega. A vida de Sansão aponta para a vida de alguém maior. Quem? Jesus. E como nós precisamos de Jesus. Onde Sansão seguiu os seus desejos, Jesus obedeceu ao Pai. Sansão cede à tentação, Jesus entrega-se ou permaneceu firme por nós. Onde Sansão viveu para si, Jesus entregou-se a si mesmo por nós. Este é o Jesus de quem nós estamos a falar. Ele viveu em perfeita obediência ao Pai e nunca se desviou da vontade de Deus. Quando morreu, não foi pelos seus pecados, porque ele nunca morreu. Sansão morreu para levar outros à morte. Jesus morreu para dar vida aos mortos. Foi na cruz que o nosso problema foi tratado. A salvação não vem do que nós fazemos, mas daquilo que Jesus fez. Por isso há esperança. O teu passado não manda na tua vida. O teu pecado não tem a palavra final quando há arrependimento e fé. Se hoje ainda ouves a Deus, é porque Ele te está a chamar. Confessa o teu pecado sem desculpas. Vem para a luta. O cristianismo é uma luta. Confia em Cristo de todo o teu coração. Corta com todas as coisas que te prendem ao pecado. Sansão viveu para si e perdeu-se. Jesus viveu para o Pai e entregou-se por nós. Sansão está naquela galeria de Hebreus 11
para nos mostrar que, independentemente daquilo que tu fizeste, se olhares para Jesus, há esperança. Se vês o que Jesus fez, deixa de confiar no que sentes e vive segundo o que Ele diz. Porque aquilo que Deus tem é sempre o melhor. Que Deus nos abençoe.